Eu sempre esqueço da gravação. E aparece, eu assusto, né? Eu falo, o que é isso, gente? A gente, a gente grava porque temos uma playlist no YouTube com todos os eventos que as pessoas podem rever as discussões. Só reforçar alguns combinados antes deles começarem a falar, né? Acho que a gente pode mandar o calendário aqui para o pessoal ficar atento, né? Na semana que vem a gente já tem uma oficina sobre gestão do tempo, que está muito bacana. E no final a gente vai mandar uma lista de presença, o certificado vai ser enviado mediante a lista de presença, né? Então preencham. E a gente tem um formulário de feedback também, que no final seria importante que vocês respondessem para dar esse retorno aí para a gente. E fiquem à vontade, gente. Assim, tem bastante gente aqui, é muito bom ver todo mundo de diferentes lugares. Sintam-se à vontade para contribuir, para falar com a gente, para ligar o microfone, open microfone hoje. E aí, vocês têm alguma preferência aí de quem vai primeiro? Vou começar o Rogério, sem problema. É com Sérgio, você, Rogério. Moçambique. Sérgio, Moçambique. Sérgio, Cidade da Beira, Moçambique. Oi, Sérgio. Bom. Então, vou tentar me apresentar e depois o companheiro, o colega Aloysio se apresenta também, né? Eu ia sugerir que Aloysio começasse a fala, porque está nos visitando, né? Mas, enfim, parece que Aloysio disse, comece você, Rogério. Então, acho que para mim... Na verdade, é um convite, né, também para te escutar, justamente por quem está chegando, né, na casa, para saber como é a casa. Perfeito, então. Excelente, Aloysio. Acho que assim a gente já começa bem, né? Já começamos juntos. Bom, então, bom dia a todos, todas, todes. Eu sou Rogério Felipe e estou muito alegre com o convite que me foi feito através do NAP, pela querida Isabela Bela, né? Colega psicóloga e companheira de vida e de luta, né? Enfim, me apresentando, eu sou psicólogo, tenho mestrado em psicologia social. Eu fiz a minha formação inicial aqui em Belo Horizonte e depois fui para o Rio de Janeiro para estudar na UERJ e ampliar ali horizontes e buscar outras esquinas. Eu gosto muito das esquinas, certamente você vai aparecer aqui na minha fala, porque eu tenho a impressão que é nas esquinas que algo acontece, não acontece e está para acontecer. São três movimentos ali de um acontecimentalizar. Eu trabalho muito com algumas referências da psicologia social, da psicologia sociohistórica, no construcionismo social, e também com a esquizoanálise e a análise institucional de orientação francesa, ali do Rolla, Passat, Guattari, e todos e todas e todos que pelo mundo, e em particular aqui na América Latina, mantém viva essa potência de intervir, né, e de intervenção. Sou professor aqui do UniBH e estou vendo que tem aqui alguns alunos e alunas com os quais já tive a oportunidade de trabalhar junto e juntas e juntos, né? Me descrevendo também, eu tenho 1,83 m, a gente vai diminuindo um pouquinho com o tempo, mas a última vez que eu medi era mais ou menos isso. Gosto dos cabelos longos que tenho, eles vêm ficando cada vez mais multicores, é muito legal, eu recebo de bom grado os grisalhos que também compõem com essa cabeleira, né? Eu estou de camiseta preta, gosto muito dessa cor, inclusive pelos aspectos políticos que ela traz, e escolhi usar um fundo de tela que já me acompanha há algum tempo, desde que comecei a usar a plataforma Zoom. Eu venho com o zumbido das abelhas ao fundo, esse coletivo importante para nos lembrar a potência da vida interespécies, e as abelhas são muito importantes. Então, o fundo de tela que estou usando é uma espécie de colmeia de abelhas, dá para vocês verem, enfim, e acho importante dizer que a ideia é tentar transformar essa plataforma numa plataforça. E aí eu conto com o apoio das abelhas, que são operárias como nós. Acho que é isso. Bacana escutar, Rogério. Bom, gente, eu sou Aloysio Lima, eu estou na condição de professor, né, da Universidade Federal do Ceará
do departamento de psicologia, né? E o meu trabalho, em grande maioria, se dá no programa de pós-graduação em psicologia. A minha audiodescrição, né, ela pode ser colocada um pouco assim, né, que eu tenho aí também perto de 1,80 mais ou menos, né, tenho 1,78, eu sou um homem não branco, cis, estou usando uma camiseta amarela, no fundo aqui tem um quadro, né, um grande quadro, algumas plantas, e estou de óculos. Também acho que é importante dizer que esse lugar aqui, ele meio que representa um pouco a ideia de vocês estarem aqui na minha sala comigo. Em geral, eu costumo dar aula lá no escritório, junto com os livros, né? Mas ultimamente tenho cada vez mais preferido esse lugar, que me dá quebra um pouco essa ideia, né, de que estamos tão longe, né, e traz a gente para perto. Sou psicólogo de formação, né, eu sempre digo isso porque muito do que eu escrevo as pessoas acabam dizendo que é literatura, outros sociologia, outros filosofia, outros história, então depende de quem lê e o que lê do que eu produzo, não é? Vai um pouco dizer que eu sou alguma coisa, eu acho que eu sou um pouco de tudo isso, e talvez quase nada disso tudo. Outros vão dizer ainda que eu sou atleta de judô, de jiu-jitsu, de kendo, não é? Mas acho que essas coisas também estão lá, né? Acho que expressa um pouco o que o meu Instagram apresenta de modo tão caótico, assim, coisas tão distintas que falam um pouco da nossa existência. Eu trabalho com uma produção teórica em psicologia social, não é? Assim, já há alguns anos, desde especificamente assim com mais ênfase em um projeto desde 2010, né? Desde 2015 para cá, em um desenho de um projeto que se chama Coisas Frágeis. Então, minha proposta de trabalho, ela segue um desenvolvimento, um desdobramento dos trabalhos do meu orientador, que é do campo da psicologia social, né? Eu digo meu orientador porque ainda, né, me traz muitas coisas para pensar e aprender, que, para quem não é do campo da psicologia, não é uma pessoa que inaugurou uma discussão sobre identidade entendida como metamorfose, contra essa ideia de pensar a identidade como algo cristalizado, né, como algo finalizado, lá em meados dos anos 80, né, do século passado. E, de lá para cá, é uma das referências importantes da psicologia social crítica brasileira. O meu trabalho, né, como eu disse, é um desdobramento das coisas que ele iniciou e de uma articulação que eu faço com a minha preocupação com aquilo que eu chamo de experiências de sofrimento, né, que se referem tanto a essas experiências que a gente vive inevitavelmente na vida, por exemplo, nascer já é uma experiência de sofrimento, assim, ainda bem que a gente não lembra, pelo menos não tem noção de como é, né, é bem terrível nascer, né, bem complicado e difícil nascer, né? Imagina como deve ter sido doloroso, né, sentir os líquidos saindo do pulmão, né, e tendo que respirar ar que sequer você sabia que existia, e esse pulmão inflando, né? Então, a gente já nasce lançado a experiências de sofrimento, mas considerando que, para além dessas experiências que elas fazem parte da nossa existência, somos atravessados por várias outras experiências que produzem sofrimento e que poderiam ser evitadas, que poderiam ser outras, que poderiam seguir outras configurações, né? Que, nesse sentido, existem formas de sofrimento que elas fazem parte da nossa maneira de existir, mas também formas de sofrimento que são produzidas e reproduzidas por questões sociais, políticas, econômicas, relacionadas às questões interseccionais ligadas à raça, o gênero, às classes sociais, à própria idade, ao próprio corpo e tantas outras coisas, né? Então, é bem difícil falar rapidinho disso, me apresentando, mas eu acho que isso me representa bastante, né? Então, eu sou alguém que trabalho constantemente, meu trabalho, eu digo que é um trabalho 24 horas, 7 dias por semana, pensando e tentando entender as nossas condições de existência, como se dão as nossas formas de vida em um mundo como a gente está vivendo. Aí, nesse sentido, eu queria agradecer enormemente o convite que me foi feito, né, pelo NAP, né, pela Isabela,
E aí esses convites sempre para mim são interessantes, que eu fico imaginando o que motivou o convite, né? E aí eu espero que seja, né, a partir de algo que eu possa contribuir com vocês. Principalmente porque depois eu vi que tinha a ver com o Setembro Amarelo, né? E aí, em geral, eu não sei quantas pessoas, pelo menos aquelas que trabalham com uma lógica prescritiva, né? E uma lógica de trabalhar com autopromoção da psicologia ou da psiquiatria, né? Eu sigo uma lógica quase que de antipsicologia, antipsiquiatria, né? Entendendo que talvez esse seja o melhor lugar para a psicologia. A gente realmente fazer algum tipo de produção que saia do senso comum e que saia de uma lógica de tentar adaptar as pessoas a um mundo que aparentemente parece perfeito, né? Na cabeça ou nas ideias das pessoas, e entendê-lo como um mundo extremamente difícil e desigual, onde a maneira como a gente tem que pensar as questões é o porquê, inclusive, as pessoas continuam seguindo, resistindo e sobrevivendo tanto, né? Então, quase que inverter a própria lógica, não é que geralmente é pensado quando a gente fala do Setembro Amarelo, né? Que é um mês para imaginar como podemos evitar que as pessoas possam cometer suicídio, quando, na verdade, é um mês que a gente deveria refletir que mundo é esse que faz com que, mesmo sendo tão terrível e produzindo tantas condições, né, de suicídio, muitas pessoas ainda insistem em mantê-lo como ele está, insistem em manter ele como ele funciona, não é tão adoecedor e tão terrível. Então, espero que hoje a nossa conversa seja uma conversa que a gente possa falar dessas coisas, não é? Enfim. E aí eu já desanimo algumas pessoas que talvez possam ter buscado essa fala, imaginando alguma receita de bolo, alguma dica, alguma estratégia para prevenir o que é tão difícil até de impedir nesse mundo, mas a gente vai pensar, nós vamos propor para a gente pensar essas questões do sofrimento, das experiências de sofrimento e o que elas têm a ver, né, com o fato de alguém se dar conta de que a vida não vale mais a pena de ser vivida e o que isso significa do ponto de vista não só clínico, mas principalmente político, né? O quanto que isso deveria nos convocar para pensar que mundo é esse, que relações são essas que a gente estabelece e tudo mais. Então, espero que todos, todas, todos aqui possam sentir extremamente à vontade, inclusive para criticar, questionar, não é, se posicionar abertamente aqui, sem nenhuma demagogia de minha parte. Assim, eu realmente considero e acho extremamente importante cada fala, cada expressão que vocês puderem trazer. Para mim, será um grande aprendizado também. Então, acho que é isso. Desculpa, já falei até muito na apresentação. Acho que vou fazer a oficina de gestão do tempo com você. Nai, só um comentário a partir do que a Luiz trouxe, do convite, do motivo, né? E eu acho que ter convidado a Luiz e o Rogério forma uma dupla muito interessante, porque são duas pessoas que profissionalmente pensam muito fora desse senso comum, muito fora da caixa, muito na contramão de uma normativa, assim, sabe? E eu acho que o Setembro Amarelo, esse mês, assim, essa temática, é uma justificativa para a gente fortalecer essa discussão que vai fora desse esperado, sabe? E a gente tem feito esses eventos aqui, e muitas pessoas que estão em todos os eventos, aí a gente acabou construindo um espaço de acolhimento, que as pessoas podem realmente falar sobre o que elas sentem, o que elas vivenciam, e isso eu acho que possibilita essa conversa mesmo, esse diálogo sem muita restrição dessas receitas de bolo que a gente acaba procurando o tempo inteiro. E aí, para vocês começarem, acho que Rogério falou que ia começar, né? Só para iniciar com essa discussão mesmo, com um norte sobre isso, assim, o Setembro Amarelo como uma justificativa para a gente desfazer muitas coisas, muitas caixas. Eu também tenho uma contribuição. Posso? Diga lá. Claro, claro, Sérgio. É assim, quando falamos do setembro, é momento de valorizar a todo mundo, não queremos discriminação nas pessoas, porque quando falamos esse mês
é um mês muito especial para todo mundo, porque Moçambique também comemora o Setembro Amarelo. Devemos aproveitar no máximo, fazendo coisas boas, ajudando ao próximo, porque tem pessoas necessitadas nesse mundo que precisa de assistência social. Essa é a nossa obrigação, como jovens, como voluntário, como uma sociedade civil, que venha ajudar essas pessoas que precisam de apoio, porque esse mês é nosso, porque é o mês que devemos valorizar do início ao fim. E quero deixar também uma recomendação sobre a parte do coronavírus. É importante que dia após dia difundir uma mensagem sobre o coronavírus. Isso é muito importante para a sociedade, porque muita gente não leva a sério, pensa tudo é brincadeira para eles, não saber que o Covid-19, muita gente está a perder a vida. As pessoas só acreditam quando alguém morre na família dele, a pessoa acredita, sabendo que o corona existe, aqui na beira existe. Corona não matou como o Idai, o ciclone Idai matou de que o corona. A minha ideia aqui é continuar a trabalhar e quero agradecer a oportunidade de estar convosco agora, me sinto tão feliz, é a primeira vez, é a primeira experiência, junto somos mais fortes. Isso mesmo, Sérgio. Vocês me ouvem, pessoal? Espero que sim, que a minha internet está dando uma balançada isso acontece muitas vezes quando o encontro é muito potente, a minha banda de internet não segura. Então, se tiver algumas intercorrências, vamos tentar compor com elas. Se por um acaso a minha imagem congelar e eu ficar com cara de meme, sintam-se à vontade para produzir figurinhas, mas façam isso com bons afetos, por favor. O bom dessas conversas, tais como esta, que estamos animando, é que elas nos animam e elas começam pelo meio, né? A gente começa a se apresentar e já começa a trazer alguns elementos e já começa a compor algumas coisas e decompor outras coisas, né? Me encantei com a fala do colega Aloísio. Gostei muito quando ele diz de uma psicologia que não fica presa dentro das, né, para usar um termo muito comum, da própria psicologia ou das psicologias. Eu me lembrei de um Rancière, certa feita, para falar sobre a filosofia. Ele disse que a filosofia ela produz sentido quando ela parasita outros saberes, né? Ou seja, a filosofia, na visão do Rancière, ela funciona como um modo de parasitar outras coisas que não sejam filosofia. Pelo menos isso em algum momento Rancière afirmou isso. Eu até nem gosto muito do termo parasitar, eu prefiro outros modos de relacionar, talvez mutualismo, outros tipos de composição. Mas eu penso que a psicologia também nos permite um pouco isso. A psicologia nos permite pensar e agir e sentir e viver, né, nossas práticas, nossa praxis, compondo com outros saberes ao lado. Então, da antropologia, os saberes populares dos povos quilombolas, dos povos indígenas, os saberes de outras espécies, por que não? Pode ser que em algum momento aqui, durante a minha fala, vocês escutem o meu companheirinho, o Lemmy Kilmister, porque ele, vez por outra, ele começa a interagir com o rock. A gente mora num apartamento e 2 andares abaixo tem um cãozinho e aqui temos o nosso cãozinho. Bom, e eles conversam numa espécie de WhatsApp, e é bastante curioso, porque quando um late, o outro para escutar, depois responde. Interessante, né? Porque em muitas das conversações esse tipo de troca não se torna viável, porque a gente não escuta uns aos outros, a gente fica muito na conversa, na fala. Na minha família, inclusive, a gente usa muito um termo que é falazada, quando a gente está muito animado e todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente não se ouve nem se escuta, mas a gente sente, tem alguma coisa de troca afetiva ali também, né? Bom, e eu também gosto, Aloysio e demais companheiros e companheiras desse encontro, de trazer para o meu trabalho, ou para os trabalhos que eu me atrevo a experimentar, justamente esses outros saberes, né? Então, eu gosto muito do teatro, eu trabalho muito com o esquizodrama, que fica nessa fronteira, a literatura, a poesia, eu acho que são muito importantes, e mais do que uma poesia canônica ou uma literatura canônica, tecer poéticas, que eu acho que todos nós, de alguma maneira, temos esse potencial em nós, né? Tecer poéticas, ou seja, compor com o que acontece em uma vida.
Eu gostei muito da proposta desse nosso encontro, né? Esse repensado cuidado, repensado zelo, e o Setembro Amarelo, para mim, é um período importante, porque ele traz visibilidade para temáticas extremamente relevantes, mas eu gosto de pensar um setembro em tempo integral, né? Eu penso um setempo integral de cuidado conosco, com a nossa saúde, e eu gosto muito da ênfase na saúde mental, mas eu gosto de pensar também a saúde, primeiro, lá na nossa Constituição Federal. O que está lá escrito quando a gente fala de direito à saúde, né? A gente fala de moradia, a gente fala de renda, a gente fala de condições de saneamento básico, a gente fala de muitas coisas que lá estão, né, registradas na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, essa que a todo momento parece que tem uma turma que quer rasgar, né, em prol dos seus interesses individualizados e vai saber o que mais. E quando a gente vai ler aquele artigo, a gente vê, inclusive, que na sequência nós temos o SUS aparecendo ali com muita potência, e sem o SUS, o que seria de nós, né? Então, acho que é importante também a gente fazer esse registro. E muito se discute no âmbito de uma saúde pensada e experimentada, cuidada, numa lógica biopsicossocial. E eu gosto de dizer, ou de praticar uma saúde que é biopsicossocial, política, tecnológica, e a gente pode acrescentar outros elementos ali para compor, requerendo essas outras composições. Eu estou sentindo que está travando um pouquinho, não sei se minha fala está chegando até vocês, me confirmem por gentileza, porque eu estou vendo vocês como fotografias, paradinhos, para quem está com a câmera aberta. Chegando. Me confirme por gentileza. Então, tá bom, obrigado. Porque é muito importante tentar fazer parar, algo... Parou, viu? Você fica tá bom, foco no intérprete. Se ele parar é porque travou. Maravilha, maravilha. Foco no intérprete. Obrigado, Heloísa. Porque meu esforço aqui, junto com vocês, é tentar compor, né? E, ao mesmo tempo, tentar ver se a gente consegue fazer algo passar pelo avesso dos poros da tela, né? Tentar fazer essa distância que hoje nos endereça a um paradoxo, é curioso, né? A gente está distante, né? O Aloysio está na casa dele e a gente está na casa do Aloysio também. Aloysio, você está na minha casa, sabia? Aqui está um pouco bagunçado, não se espante com o barulho das abelhas, elas estão fazendo mel. Nós estamos em Moçambique, o Sérgio está conosco aqui também no Brasil. É curioso isso da distância e proximidade. E eu acho que isso tem muita coisa a ver com saúde, com tudo isso que a gente vai discutir aqui. Ainda mais em tempos pandêmicos, em que se intensificou o uso dessas tecnologias que permitem esse tipo de conexão, né? Talvez um dos desafios seja experimentar na distância, ou melhor, produzir na distância, distâncias menores, que a gente pode chamar de proximidade. Talvez nesse nosso encontro a gente tenha uma experiência de proximidade, mesmo cada um estando nas suas esquinas. Aliás, eu estava falando das esquinas, é porque eu gosto de pensá-las como espaço de cruzamento, né? Para mim, a esquina, mais do que um território, é um terreiro, né? Uma encruzilhada. Encontros podem acontecer ali. A gente nunca sabe que tipo de encontro uma esquina reserva para nós. Nesse momento, nós estamos experimentando atravessar esquinas digitais, mas eu ouso suspeitar que elas não sejam apenas digitais, porque tem muitos afetos aqui que não são digitais, que eu estou sentindo. Talvez vocês também estejam sentindo. Eu gosto de pensar também que talvez em algum momento a gente sinta primeiro, depois vai o entendimento. E aí a gente tenta produzir sentidos a partir daí. Faço esse comentário porque sei que a minha fala ela vai dando rodopios e não sei se ela chega linearmente para vocês, mas se ela não chegar linear, eu fico ainda mais satisfeito, porque ela talvez tenha chegado num emaranhado de linhas. E aí você pega a linha que compõe com você e estica, corta, remenda, dá um nó, desata nó, não sei. Mas eu tenho pensado muito nessa questão da distância e proximidade, a proximidade com uma distância menor. Eu acho que é necessário uma distância. Inclusive, quando eu penso a noção de empatia, e sei que há várias definições maravilhosas e muito potentes para a noção de empatia, eu não gosto de pensar a empatia como um colocar-se no lugar do outro, porque eu sinto que há uma impossibilidade em muitas circunstâncias de eu, de fato, poder afirmar que eu me sinto no lugar do outro. Eu respeito muito o outro, outra, e essas outridades, as alteridades, as diferenças.
Eu prefiro pensar a empatia como um colocar-se próximo, ao lado, encurtando distâncias. Quando eu consigo isso, eu acho que eu já consegui alguma coisa. E eu respeitei uma distância, talvez mínima, talvez a distância do abraço entre dois porcos espinhos, que seria uma espécie de entre. Fala-se tanto no entre, né? Tem muitos colegas, companheiros que escrevem a respeito do entre, e a repetição, às vezes, faz com que a gente, com uma determinada expressão, com muita potência, ela se banalize, né? Eu gosto de pensar o entre assim, né? Porque ele ainda mantém alguma coisa de uma heterogeneidade, ainda permite que alguma coisa passe no meio, que ganhe velocidade ou lentidão. E no entre, talvez a gente tenha a possibilidade de experimentar encontros com diferenças que compõem, diferenças compatíveis, porque tem diferenças que são incompatíveis. Eu acho que nesse momento vocês estão aí listando as suas, né? Eu tenho as minhas, tem umas que eu passo longe, mas eu fico de olho. Eu aprendi com os animais não humanos que o estado de vigília é importante. Eu aprendo muito com outras espécies, essa relação entre espécies, para mim, é muito interessante. Eu estou lendo um livro da Donna Haraway, em que ela vai falar da relação com os cães. Estou aprendendo muita coisa. E aí eu leio o livro, leio 2 ou 3 parágrafos e olho para o Leme. Falo assim, o Leme acorda e a posição que ele faz na hora que ele se alonga é a posição de um yogi. Né? Quem faz yoga, ele faz ali os alongamentos. E a gente pensa, né? A yoga milenar, os cães, e os que antecederam os cães, né? Pensando aí talvez uma escala evolutiva, já praticava uma certa yoga. Né? O Aloysio comentou das artes marciais. Eu fiz Kung Fu dos 8 aos 12 anos. Mas e as academias aqui iam fechando, mas alguma coisa desse Kung Fu ainda está em mim, sabe? Alguma coisa desse estado de alerta, alguns reflexos, né? Interessante isso, né? E respeito por essas coisas milenares, ancestrais, originárias, com as quais a gente aprende muito, e que às vezes estão na caixinha dos saberes que, não sendo acadêmicos, a gente vira a cara, fala, não vou compor com isso. Imagine, né? Ailton Krenak, Sônia Guajajara, eu tive contato com alguns companheiros e companheiras de lutas indígenas, que são lutas nossas também, né? Por exemplo, com o Corã, que é dos povos Chucuru Cariri, do interior de Alagoas, Caseangatu, Chucuru Tupinambá também. Tenho aprendido muito nessas trocas e acho que é importante a gente considerá-las, ainda mais em tempos como esses que a gente está vivendo, né? Os guerreiros e guerreiras que estão lá em Brasília, acampados, e qual que é a pauta deles e delas? Luta pela vida. Qual vida? Bom, a gente está discutindo aqui saúde. É a vida de todos nós, e não apenas vidas humanas, né? Toda a biodiversidade, os solos, os rios, as águas superficiais, as águas subterrâneas, a atmosfera, as plantas, é tudo isso ou nada. É mais ou menos assim. Aliás, eu gosto de quebrar palavras que eu considero muito grandes. Por exemplo, a palavra saúde me parece uma palavra muito grande, de vez em quando a gente precisa quebrá-la. Eu aprendi isso com Nietzsche, eu aprendi isso com Gabriel Tardet, essa turma que gosta das coisas menores, das coisas pequenas, infinitesimais, que duram pouco, pequenas conquistas, pequenas batalhas, pequenas lutas, que vão somando, vão compondo, né? Tem composições ali possíveis. A palavra saúde é uma palavra muito grande. Lendo alguma coisa de Canguilhem, né, Jorge Canguilhem, eu aprendi que talvez a doença não seja necessariamente o oposto equivalente da saúde, e a saúde pode ser pensada em graduações, né, graus de saúde. Uma saúde mais fragilizada, uma saúde menor, uma saúde como uma luta para tentar buscar uma saída, tal como os personagens kafkianos, né, que permite que a gente até comece a raspar os estigmas que muitas vezes são colados naqueles que são considerados sociopolítico, histórico, culturalmente doentes, né? A gente tem muito essa discussão, né? Ainda no tocante à distância e proximidade, né? Então, acho que a pandemia, não dá para não falar disso, né? O Sérgio, lá de Moçambique, já inaugurou os trabalhos. Desde que ela se instaurou com essa força toda e ainda está entre nós, a gente tem experimentado essa distância e o desafio de transformá-la numa distância menor, numa proximidade. Distanciamento social e, em alguns casos, isolamento social. Esse termo que a gente estuda na saúde mental e acompanha e trabalha com, é tão duro, né? O isolamento social. Né? Eu acho também importante trazê-lo aqui.
Mas eu estava falando das palavras grandes, e me perdoem esses devaneios, eles são parte do meu modo de me expressar. Luta pela vida dos povos indígenas, vida. É uma palavra muito grande, né? Eu gosto dos verbos. Eu aprendi lá com o Manuel de Barros, né, que no descomeço era o verbo, né, no livro das ignorâncias. E eu gosto muito dos verbos. Então, eu gosto de pensar a vida no viver. Então, a grande questão para mim é como viver. Em algumas circunstâncias, a gente acaba sendo obrigado a lutar por sobreviver. Isso é muito duro e muitas pessoas encontram-se em situação em que estão lutando por sobreviver, né? Estão em situação de vulnerabilidade, dada a desigualdade social, política, genocida que a gente está vivendo, fazendo um recorte no Brasil, mas a gente encontra isso, infelizmente, em outras esquinas do mundo afora, e não tem como não falar disso, né? Então, eu gosto muito de pensar o viver, né, como verbo. Eu gosto dos verbos de ação e de ligação, né? Então, viver como um verbo. Verbos de ação, como a própria definição na nossa língua suscita, traz, eles buscam uma ação. Eu acho que essa nossa conversa aqui, me perdoe se soar como um clichê, tem potencial de ser uma conversação. Talvez a gente venha a agir depois dessa conversa ou durante essa conversa, e depois vocês me contem quais terão sido as suas ações, né? Eu gosto também de pensar o corpo. Estou trazendo aqui um monte de elementos, fazendo uma grande bagunça. Eu acho que o corpo nos traz muita coisa, nos diz muita coisa. Às vezes a dimensão linguageira da palavra, da fala, não dá conta de alcançar o que o corpo nos diz, nos traz. Quando trago a noção de corpo, não reduzo, não limito a noção biológica, nem a noção de organismo. Aí eu me lembro do Antonin Artaud, seu Teatro da Crueldade, me lembro também da Donna Haraway, pensar um corpo ciborgue. Nesse momento, esse corpo nosso é meio ciborgue. Uma parte do meu corpo que chega até vocês, chega mediada pelas transmissões. Eu estou usando um dispositivo quase que acoplado ao meu corpo, ou melhor, acoplado ao meu corpo. Eu estou, inclusive, aqui nesse momento, me autodescrevendo de novo, porque eu tive que mudar a posição, sentado de pernas cruzadas no chão. Depois eu vou me arrepender disso, porque aí eu apoio os cotovelos e arrebento os joelhos, tentando produzir um corpo para continuar nesse encontro, porque eu tive que rastejar o mais próximo possível do meu roteador, né, do modem roteador, para conseguir um mínimo sinal para chegar até vocês. E aqui estamos, né, experimentando fronteiras, ou atravessando fronteiras no sentido original do termo, né? Quando criaram esse termo, ele foi pensado como espaço de travessia, espaço de travessura. Depois foi ganhando geopoliticamente outros contornos, né? Virou espaço de interdição. Virou espaço que você só passa se tiver determinadas credenciais ou privilégios. Olha, nós temos um big privilégio. No sábado de manhã, cá estamos. Importa muito mais do que o que vamos conversar aqui, o que vamos fazer, talvez depois daqui. Como é que nós vamos fazer a conversa transformar em ações, né? Uma conversa direta, me lembrando aqui dos movimentos políticos de ações diretas, né? Como é que a gente vai, de alguma maneira, fazer com que outras distâncias sejam encurtadas, sejam diminuídas na produção de distâncias menores e proximidades, né? Outra coisa que eu queria trazer também, eu estou trazendo uma salada de coisas aqui, depois a gente vê o que faz com esses sabores e saberes. Tem um intelectual que eu acho tem trazido coisas interessantes, que é o Franco Bifo Berardi, e ele publicou alguns livros que saíram no Brasil recentemente, e num deles ele fala da importância do respirar. Parece uma coisa assim tão óbvia, né? A importância do respirar, mas em tempos pandêmicos, respirar tornou-se um privilégio. Já visto o que aconteceu, por exemplo, em Manaus, quando não havia as máquinas para compor um corpo ciborgue, por falta de vontade política e sabe-se lá que outros interesses, né, que a gente às vezes nem sabe, porque fica no subterrâneo daquelas falas diretas genocidas. Respirar tornou-se um privilégio. E a gente está aqui, gente, respirando juntos. Respirar juntos, nas palavras do Franco Bifo Berardi, é co-inspirar. Não confundir com teoria da conspiração, é co-inspirar. Ou seja, é nos inspirarmos juntos e compor alguma coisa com essas inspirações. Não é à toa que quando a gente coloca o ar para dentro desse corpo,
a gente inspira, a gente busca inspirações. E quando a gente bota para fora, a gente expira. E eu não sei o que vocês expurgam quando vocês expiram. Eu boto muita coisa para fora, eu faço umas raspagens importantes. Adoro espirro, porque aí sai tudo, mas eu tenho cuidado de fazer isso, né? Não lançando perdigotos, né? Que podem, evidentemente, né? Causar outras questões, né? Então, o co-inspirar, acho isso importante. E eu gosto também do comover, né? A gente escuta muito a ideia de comoção, no sentido de uma fraqueza, de uma fragilidade. E eu gosto, como o professor Luiz trouxe aí a fragilidade, eu me lembro alguma coisa de inspiração nietzschiana, né? Extrair da fragilidade uma potência, pensar a vulnerabilidade como uma abertura para alguma troca que pode transformar, né? Troca de afetos. Afetos, gente, são um assunto sério, né? Gosto muito do Spinoza, que ele vai trabalhar muito essa noção dos afetos, vai trabalhar essas palavrinhas que, se não fossem conceitos, fossem as palavrinhas mesmo, dicionarizadas, elas podem menos, né? Spinoza vai falar dos afetos e é um sentido político que ele atribui à noção de afetos, assim como corpo, alegria, tristeza, né? Para o Spinoza, alegria é aquilo que aumenta a nossa potência de ação. Acho que promove saúde. Tristeza é aquilo que diminui nossa potência de ação. Bom, acho que isso pode diminuir nossa saúde, né? E quando eu falo de comover, eu estou pensando o que nos mobiliza e nos permite nos movermos juntos, não é? Porque a palavra comoção para alguns é indicador de fraqueza. Fracos são eles. Aliás, não tem nenhum problema também, em algum momento, estar fraco. É um momento que, de repente, você precisa recompor e buscar outros modos de seguir as lutas do dia a dia, né? Bom, meus queridos e queridas, eu acho que um pouco do que eu gostaria de trazer, assim, dessa maneira meio misturada mesmo, seria isso num primeiro momento, que eu quero muito escutar o que o Aloysio vai trazer para a gente poder ir compondo, e também depois, claro, tem muita gente para a gente comover juntos aqui, né? Para a gente mover juntos e nos mobilizarmos, né? E só para finalizar, eu trabalho com uma perspectiva que considero o desejo, o desejar como algo social, político, aprendi isso com a esquizoanálise, e a gente vê isso quando a gente vai para as esquinas, né? Lutar pelo viver, pelo bem viver. Enfim, companheiro Aloysio, se estiver por aí, por favor, vamos aí. Eu estou, né? Muito bom, Rogério, te escutar. Acho que muita coisa que você trouxe, sim, dialoga de fato, né, com as coisas que eu tenho feito, tenho pensado e nunca penso sozinho. Isso, acho que para mim isso inclusive isso foi um grande problema para fechar o projeto da Bolsa de Produtividade que eu tenho com o CNPq nesse último mês, porque era como escrever um texto onde eu pudesse, em primeira pessoa, falar de algo que era meu, mas ao mesmo tempo eu tinha que dizer que só era meu porque várias pessoas estavam juntas, né? E aí conseguir dar conta dessas, inclusive de como subverter as palavras, como movê-las, né, numa outra lógica que não seja num único sentido, né, dentro de enquadramentos, não é tão difícil quanto a própria vida mesmo, né? Tem uma coisa que você trouxe que para mim eu acho que assim eu vou falar rapidinho dela porque de fato eu quero escutar as pessoas. Eu acho que muito do que eu poderia falar aqui as pessoas podem ler textos meus, podem olhar falas na internet. Isabela mesmo sabe, acompanha algumas aulas minhas que se eu começo a falar muito vai lá 3 horas falando direto, né? E de fato hoje eu acho que é na ideia, né, nessa proposta de pensar uma roda de conversa, eu queria escutar, já que a gente tem inclusive um tema que é pensar saúde mental, pensar o Setembro Amarelo, né? Quem está aqui, como é que tem pensado isso, né? Como é que tem sentido isso e como é que tem significado isso? Acho que é importante, para mim, pelo menos, é muito importante. Assim, eu estava bastante animado com essa possibilidade, assim, né? De escutar, Rogério, então foi bem legal, né? Acho que eu fiquei pensando, né, que eu observo, treino com o meu gato aqui, com os cachorros. O cachorro treina com o gato, vez ou outra tá lá os dois fazendo os movimentos que eu faço no judô, no jiu-jitsu, no Instagram, lá no meu perfil, né? Do lado de um livro do Dan Haraway ou do Adorno, de quem que seja. Então, esses movimentos, inclusive, são bem que aparentemente poderiam serem vistos como caóticos, né? Eles são aquilo que compõe, né, as nossas vidas, né? E aí eu queria só
trazer algo que logo no começo você trouxe, né, que eu concordo e que acho que é importante sentir, talvez como uma brecha aqui para a gente começar uma conversa, disparar uma conversa, uma possível conversa com todo mundo, talvez aquilo que coloque o Setembro Amarelo, coloque essa temática da saúde mental como algo que nos mobiliza tanto, não é? A ideia de que alguém poderia entender que a vida não vale a pena de ser vivida e que talvez nos traga um horror tamanho, porque a gente talvez não esteja numa mesma situação, porque não paramos para pensar se a nossa vida vale a pena de ser vivida, né? Vivemos um momento onde algumas palavras que elas aparentemente são de cuidado, elas ao mesmo tempo são de resistência ou proteção, no sentido que eu diria quase que mais negativo do termo, né? Negativo no sentido ainda ruim, não negativo de uma negativa que poderia produzir algo interessante, né? Porque a gente vive um momento onde a preocupação com os gatilhos elas aparecem anteriores a questionar o que produz os gatilhos, né? Ela aparece no momento onde nós somos tratados como se fôssemos tão frágeis, a ponto de que se deparar com algo que nos afeta e que a gente se depara com essa afetação é algo que a gente não poderia acessar. O próprio direito de poder sentir e a partir dali mobilizar elementos afetos políticos, não é? Eles não são privados num tipo de também discurso e fala que ela traz essa ideia de uma proteção. Isso na psicologia é algo que talvez seja a sua grande ambiguidade, a sua grande complexidade, que é a ideia de que a gente propõe algo que aparentemente é para cuidar de todo mundo e para cuidar das pessoas, mas que esse cuidar, na verdade, é um administrar as pessoas, é um administrar os afetos, é colocá-las conseguindo funcionar independente de como o mundo está rodando, independente de como as coisas estão funcionando, né? E então acho que a tua fala mobilizou essa reflexão. E acho que é um pouco a partir dela que a gente pode conversar aqui. Como é que é isso para vocês, né? Como é que vocês têm pensado essa questão do quanto a nossa vida vale a pena ou não? E o quanto também nos apavora pensar que alguém se dá conta que está sozinho, que também é uma outra condição muito curiosa, né? Porque estamos sozinhos a todo tempo, desde que somos lançados no mundo e morremos sozinhos. Por outro lado, também nunca estamos sozinhos. Acho que esse é o grande paradoxo, né? Como o Rogério falou, estamos todos aqui juntos, e ao mesmo tempo cada um na sua casa, né? E aqui eu acho que é uma experiência, um experimento, onde a gente vive isso de um modo muito imanente, assim, ou seja, aqui a gente sente e consegue dizer que estamos todos juntos, juntas e juntos aqui. E dificilmente alguém aqui diria assim, não estamos. A gente consegue sentir isso. Mas, ao mesmo tempo que vivemos isso fora desse espaço, quando lemos textos uns dos outros, quando lemos a postagem uns dos outros, quando falamos rapidamente, mandando uma mensagem que mantém é como se alguém estivesse segurando ali no nosso ombro, ali, num momento de pause, não é? Numa mensagem do WhatsApp de um dia para o outro, que você só vai abrir no outro dia, ou talvez alguns dias depois, no meu caso, e aquilo ali é uma mão no ombro, no braço, que sofreu uma pausa nessa lógica que a gente está vivendo e que mostra que ali, né, mesmo que distantes, estamos juntos a todo tempo, né? Então, a todo tempo estamos juntos. Inclusive, muitas vezes criando uma confusão, né, de que não está conectado, não está ao lado, não está, significa também não está sendo cuidado, pensado. Enfim, eu acho que essa relação entre o quanto a vida vale a pena de ser vivida, né, o quanto a gente pode refletir sobre isso, né, e o quanto a gente está disposto a pensar aquilo que dispara, inclusive, esses afetos que nos mobilizam. Que relação eles têm com esse nosso sentimento de realmente pertencer a algo, algum lugar? E acho que a partir daí discutir algumas coisas que são, acho que também essenciais, assim, né? É muito legal ver gente aqui de Portugal, ver gente de Moçambique, porque na minha cabeça essas coisas ficam todas fervilhando e eu sei como é que para vocês viver a experiência em cada um desses territórios que vocês estão é algo muito diferente, né?
no Brasil, nós temos várias histórias do Brasil, nós temos várias colonizações dos nossos imaginários. Mas, na prática, como é que esse país ele se constrói? Ele se constrói a partir do genocídio. O Brasil é uma terra invadida por estrangeiros, né? E aí, olha como é que isso é tenso, né? Porque uma grande parcela tem sangue português, não é? Mas, curiosamente, e aí a gente se fala a língua portuguesa, e a gente tem uma relação com Portugal. Portugal tem uma produção que fala sobre como foi descobrir o Brasil, assim como a Espanha fala da América Latina. Mas o que ocorreu de fato foi uma invasão de um território com uma população, né, que está aí acampada, né, que tem seus últimos representantes lá acampados em Brasília, estão lá, né, reivindicando simplesmente a existência, né, uma existência desde a primeira chegada, desde a primeira caravela nesse país, uma existência que luta contra o extermínio, contra o genocídio. Do mesmo modo, em Moçambique, o Sérgio traz a preocupação, né, com questões que são muito caras para a gente também, que é pensar as condições de pobreza, né, e impossibilidade de existência, na condição de rua, né, na condição de abandono. E aqui nós temos uma grande parcela da população negra, né, que também desde do início do genocídio e de construção desse país, é uma população que não chega aqui como imigrantes, chegam aqui como escravas, para serem também usados como máquina, para serem também exterminados. Então, pensar uma dinâmica que estrutura, inclusive com as mesmas lógicas, não é? O Rogério trouxe, né, o livro da Dona Haraway falando da nossa proximidade, né, com a questão dos animais, inclusive com as mesmas perversidades que a gente faz com relação aos animais, né, pensando que mulheres negras eram também colocadas nas mesmas condições que hoje pet shops, que parecem tão bonitos aí, colocam também, né, os animais ali, ou seja, as fêmeas para reproduzirem sem descanso, né, ou seja, quantas e quantas mulheres negras colocadas como um animal de reprodução, né, de corpos para serem explorados. Então, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de América Latina, quando a gente fala das nossas relações e aquilo que nos atravessa, é sempre difícil de pensar, porque quando a gente pergunta que tipo de vida é essa que a gente vive e o quanto ela vale a pena, a gente faz um tipo de pergunta que ela nunca pode ser respondida de um modo apressado. Não é assim, vale a pena porque eu compro um iPhone, vale a pena porque eu tenho um emprego, porque isso significa, né, esquecer que quando a gente sorri, é no mesmo instante onde muita gente está sendo torturada, assassinada, exterminada nesse país. No momento onde campanhas como desse mês, né, colocam quanto é importante psicólogo, psiquiatra, medicação e impedir que alguém cometa suicídio, não tornar visível de que a condição do suicídio para muitas pessoas está no fato de que a existência dela não é considerada por ninguém. E, paradoxalmente, aliás, inclusive é odiada, inclusive pensada enquanto uma vida que não deveria existir. Mas que, por outro lado, dentro dessa mesma lógica, né, e dessa violência tamanha que a gente vive, nem sequer essa condição, então, de decidir pela própria não existência, ela pode ter. Entendam como é tão complexo a nossa condição de existência, né? Uma existência que, quando a gente nasce, você só passa a existir se um terceiro, produz um documento e diz, o médico, depois o cartório, diz que você existe. Que alguém diz qual é o seu gênero, né? Antes de você. Que alguém determine, escolhe inclusive seu nome, que depois a gente vai dizer que é nosso, né? Mas que alguém deu, é de outra pessoa, né? E quando você questiona esse nome, ainda parece que você que está exercendo a violência. Olha né, como é que é tão difícil pensar os vários atravessamentos que vão nos trazendo experiências de sofrimento e muitas vezes nos colocando numa situação onde parece que não há muita saída, assim, não é? Sucumbir e continuar sofrendo as violências ou não existir. Então, eu acho que assim, vou parar um pouco minha fala aqui, porque de fato eu realmente assim, quero ouvir vocês. Assim, eu queria que vocês pudessem falar um pouco dessas coisas que está aqui, né? O Rogério lá, eu aqui pensando, e como é que elas aparecem para vocês.
né? Sei que tem gente aqui estudando psicologia social agora, tem gente que já é formado, já é psicólogo, tem gente que está participando porque quer entender um pouco como essa discussão dentro do campo da psicologia pode funcionar. Mas acho que o mais importante é a gente poder discutir como é que vocês imaginam isso, para a gente ir pensando junto o que significa, né, pensar a questão do sofrimento, a questão da própria condição da saúde mental. O que é cuidar de alguém? Né? O que significa cuidar? A gente pode cuidar de várias maneiras. A gente pode cuidar... Quem tá lá como carcereiro na prisão, quem estava lá dando eletrochoque no manicômio, dizia que estava cuidando, diz que está cuidando. Não é? Tem centenas de artigos, gente, de eletroconvulsoterapia, que é eletrochoque com o nome mais bonito, que diz que aplica anestesia. Então, com anestesia, a pessoa não lembra que ela sofreu, que o corpo sofreu, mas ela sentiu tudo. A gente não lembra só com anestesia. Essa é a grande mágica da anestesia. Essa pessoa defende lá que aquilo é humano, porque a pessoa não lembra que ela sentiu o horror do eletrochoque e que aquilo é uma maneira de cuidado. Então, o que significa cuidar? Assim? Eu queria escutar vocês, queria que, enfim, a gente pudesse, de fato, dialogar mesmo. Vamos lá? Tem um tanto de comentário no chat aí. Oi, gente. Oi, Pedro. Oi, gente, tudo bom? Então, achei muito relevante a fala do Rogério e achei muito relevante também a fala do Luiz e também, assim, ampliando mais, né, assim, e tentando voltar ao tema, assim, no sentido, às vezes, do suicídio mesmo, essa questão do que envolve essa questão do sentido, assim, da vida, né, assim, que eu acho que esse negócio do sentido da vida é tão impressionante, assim, eu acho uma coisa muito legal, porque um amigo meu, só para dar um exemplo, assim, ele falou assim comigo, que não sei o que eu vou ficar adulto, vamos supor, vou trabalhar, aí eu vou ficar, vamos supor, eu vou ter o meu apartamento e tal. Aí eu teria meu apartamento, só que aí eu ficaria sozinho. E se eu ficasse sozinho, tipo assim, sabe assim, ele falou uma coisa muito categórica, assim, que tipo assim, que depois desse tempo todo, de tivesse tudo, se ele estivesse sozinho, ele ia se matar, assim. Tipo, ele falou isso comigo. Se ele estivesse sozinho, se ele não tivesse nenhum amigo mais com quem se conectar, ele ia se matar. Isso foi muito impactante para mim, porque isso é mais uma questão, assim, de que a pessoa está vulnerável mesmo a essa ideação suicida e que assim, é mais uma questão, às vezes, dele não ter esse discernimento e de que, tipo assim, que existe a solitude, né? Assim, eu acho engraçado a gente ver esse termo e também discernir esses dois termos, assim, de solidão e solitude, é bem interessante também, eu acho isso também, porque a solidão, ela diz de uma coisa, assim, ruim, que você tem a falta de alguma coisa, mas a solitude é justamente você estar bem consigo mesmo, né? Assim, a gente não precisa necessariamente estar sempre em contato com alguém. Eu acho que o que o Luiz falou mais cedo também, mais em relação a isso, que é mais que, assim, a gente não está com alguém o tempo inteiro, a gente vai viver e vai morrer sozinho, né? Assim, no final lá a gente está lá sozinho, morrendo sozinho, né? De qualquer maneira. Então é mais, assim, que a gente nasceu sozinho, ou seja, a gente veio ao mundo sozinho e vai morrer sozinho também. E ele não quer entender isso, assim, sabe? Ele acha que se ele não tiver nenhum amigo, ele vai se matar, porque ele está com esse psiquismo fragilizado mesmo. E assim, essa coisa do sentido da vida mesmo é uma coisa que me assola a minha mente a vida inteira mesmo, é a questão que mais me assola, assim, mais me vem à mente mesmo. É a questão que mais me vem à mente, e essa coisa, assim, é uma coisa que eu acho muito interessante, porque diz muito do que eu penso, assim mesmo, da minha cosmologia, não sei lá se eu posso dizer isso, entendeu? Um pouco isso. É interessante, né, tu trazer a questão da cosmologia. O suicídio, né, ele não aparece em nenhum momento, por exemplo, na Bíblia, né, pensando que é a religião cristã. Mas é incorporado como um tabu e como um pecado original, justamente um momento onde grande parte do momento de maior ascensão na Idade Média e um momento onde
vários, né, religiosos começam a cometer suicídio de um modo absurdo, né? Então, de novo, é curioso pensar, né? Ou seja, a própria ideia de pecado, aquilo que vai criar uma certa culpa no fato de que eu possa fazer algo com a minha vontade, ser algo que seria contra Deus, assim, como algo que vai sendo implementado como essas tentativas de prevenção, né? O impedimento de que alguém possa se matar, né? Até porque isso seria algo muito complicado. As várias outras cosmologias acabam, de certo modo, em um momento ou outro, também vivendo esse atravessamento. Nenhuma delas já pensam a priori de que isso é uma questão. Até porque a gente tem que lembrar que todas as cosmologias elas também refletem uma maneira de a gente lidar com esse sentido. Não é justo, ou melhor dizendo, com essa falta de sentido que a própria vida oferece a todo tempo. Não é? Ou seja, crescer pensando que existe algo, o que eu tive vidas passadas, que eu posso ter reencarnações, que eu posso ter a minha alma eternizada e salva, criar um sentido de continuidade da minha existência, é uma ideia que é extremamente importante para essa condição de psiquismo. Também não é à toa que um monte de pesquisas que falam sobre a relação da fé com a relação à prevenção do suicídio, elas vão acabar chegando num caminho que vão mostrar um pouco essa relação de fé com prevenção. Porque existe uma certa... Esse elemento, pelo menos, que pode te dar conta de um aspecto do que é a continuidade ou não da existência, pode ser acomodada com esse espaço. Mas não é só isso. Assim, quando a gente pensa na falta de sentido que alguém pode viver, ela tem uma relação com várias outras questões, porque são extremamente complexas, né? Ou seja, eu vou contar uma história bem rapidinha, aí eu passo para a fala, que eu vi que tem um monte de gente com a mão levantada. Né? Mas acho que é uma fala muito interessante, porque ela traz vários aspectos aqui quando a gente pensa a psicologia. Há algum tempo atrás, né, eu acompanhei uma pessoa, porque ela chegou até mim, geralmente assim, hoje eu tenho atendido mais raramente, mais durante algumas crises, voluntariamente de pessoas, né, que me procuram até no Instagram, mas por conta das minhas atividades, meu grande foco é a pesquisa, é a orientação, a supervisão. Mas eu atendi durante um bom tempo na clínica. E uma pessoa me foi encaminhada uma vez porque o psiquiatra não sabia mais o que fazer com ela, ninguém conseguia saber o que fazer com ela, porque ela dizia que o argumento era que ela tinha uma ideação suicida com a cocaína e que ela ia se matar, né? Então, mas por outro lado também ela era uma pessoa difícil de lidar, porque era extremamente inteligente, teria surtado e como ela já tinha feito 3 anos de medicina, ela desconstruía todos os argumentos do próprio psiquiatra, né? E aí o mais curioso é que assim, o argumento que mobilizava toda a história é porque essa pessoa, eu atendi essa pessoa na ABC Paulista, né? Ela tinha sido deportada, né, da Espanha, porque ela chegou a aparecer em programas de televisão de lá, parecido com esses programas, né, que a gente tem aqui, que exploram, né, a tristeza e a angústia das pessoas, e tinha aparecido nesses programas para dizer que estava grávido e que ia ser o primeiro homem a ter um filho no mundo, né? E que aquilo era, inclusive, ia ser um filho da Pombagira, né? E aquilo cria um grande problema na Europa, né? Que aí criou uma situação extremamente complicada. Ele foi deportado para o Brasil, era de uma família conhecida, né, dessa cidade que eu atendia, e aí a família também morria de medo, porque na época o Ratinho já queria expor também o caso, né? Todo mundo queria pegar e colocar essa coisa, ou seja, colocá-lo... Olha aqui, de novo, como é que a gente entra em situações extremamente conflitantes, né? Uma pessoa com um tipo de sofrimento extremo, onde as pessoas identificavam a questão dele, que ele dizia assim, que ele tinha que usar muita e muita cocaína constantemente, porque a Pombagira dizia que aquilo iria fortalecer a gravidez dele e aquilo iria melhorar a vida dele. Então, teve episódios de overdose por conta disso. Então assim, uma pessoa que as pessoas diziam que tinha essa ideação suicida, por outro lado, que outras pessoas não tinham o menor problema em querer expor a situação, querer se aproveitar daquilo que alguns diziam que era surto, outros diziam que tinha a ver com a religião. Quando eu fui escutar essa pessoa, né, ela chegou porque, enfim, todo mundo já tinha desconstruído. O argumento que o médico psiquiatra trouxe para mim na época, eu achei incrível, porque ele disse assim,
Aloísio, eu falei para essa pessoa, expliquei para ele como é que funcionava a questão fisiológica, ele disse, caramba, você faz medicina, você conhece, você entende, não é possível que um homem fique grávido, não é possível que um homem tenha um filho, tal, né? E aí pensei, vai cair a ficha de que ele precisa ser acompanhado. Aí ele olhou para mim e disse assim, bom, doutor, eu também, de acordo com a formação que eu estou tendo, eu imagino isso, mas a questão é que eu seria o primeiro. Então, realmente não tem nenhuma literatura sobre isso que pudesse embasar, né? A gente discutir isso aqui, né? E aí se negava a tomar as medicações e tudo mais. E aí, quando a primeira vez que eu escutei, a primeira coisa que ele chegou dizendo para mim era assim, olha, você é mais um psicólogo, psiquiatra que vai tentar me convencer que eu sou louco, que eu preciso me tratar, que eu estou tentando me matar, não é? Mas ninguém quer saber qual é a minha história. Eu disse, não, na verdade eu quero saber qual é a sua história, porque se inclusive ela realmente se concretizar, tal como você imagina, e está todo mundo aqui dizendo que você não muda de opinião, e você for o primeiro homem grávido, eu ficarei muito famoso, porque eu serei o psicólogo do primeiro homem que terá um filho. Não é? E aí, mais ou menos a partir disso, né, dessa conversa, que a gente começa, de fato, não querendo deslegitimar algo que mobilizava ali, mas justamente mergulhando no que ele estava trazendo, era o que fez com que ele ficasse ali, a gente ficasse 2 vezes por semana conversando, né? Mas, sem entrar assim, em tantos detalhes da história dele, mas para aquilo que ajuda a gente a entender o que mobilizava aquilo, fiquei mais de um ano, né, acompanhando, e aí mais de um ano, vocês já imaginam que os 9 meses passou, né, e aí a gente continuou. Ele começa a trazer uma história que é uma história que ajuda a gente a entender o que significa a intensidade do sofrimento que ele vivia, aquilo que ele estava experienciando, a maneira como ele tentava entender aquilo que ele estava vivendo e o porquê essa relação tão complicada em algo que poderia levá-lo à morte, que poderia ao mesmo tempo, e que eu colocava em evidência, ela tinha uma certa importância. Bom, resumindo a história, assim, ele era filho de um cara, de uma família extremamente tradicional, como eu disse, lá da cidade. Tinha um pai, né, ele se identificava como homossexual desde muito criança, ele contando a história, mas, ao mesmo tempo, vivendo essa homossexualidade com um medo, né, com um terror no que aquilo significava dentro da própria família, porque todos, né, tinham uma homofobia enorme. Né? E aí o que acontece? Para vocês terem ideia do nível disso, ele foi brincar com uma prima, né, numa determinada ocasião, quando ele era muito pequeno ainda, 5, 6 anos, e aí ele, por um instante, ele pegou a boneca, porque ele ia ficar naquela função do pai ali. Mas aí, num determinado momento, ele pegou e disse que não, ele ia ser a mãe ali. E isso o pai ouviu. O pai levou ele até o banheiro e quebrou o maxilar dele na privada, né? Para ele nunca mais dizer que ele iria, né, ficar no lugar como uma mulher, ia se expressar como uma mulher. E aí vocês entendam como isso é complicado. É tão complicado que as coisas foram ficando insustentáveis e ele, no começo da adolescência, vai viver com uma avó, que era no mesmo ali, quarteirão. E aí, naquele lugar, essa avó meio que o acolhe, de certo modo, ele vai tentando, ele não pode em nenhum momento expressar essa questão da homossexualidade dele, e o pai ainda coloca um elemento que é assim, não, ele vai ter que fazer medicina. Vai ter que fazer medicina, vai ter que seguir as questões da família, então começa a se juntar outros elementos, né? E aí ele começa a usar ele começa a criar uma certa saída que para ele seria um caminho interessante. Ele fala assim, não, beleza, eu faço medicina, mas se for em Cuba, né? E aí cria uma situação, porque aí ele já dizer, bom, lá em Cuba eu posso pelo menos não ficar sendo tão estigmatizado. Mas a homossexualidade em Cuba ela é extremamente complicada também de ser vivida. Né? Então, ele tem uma experiência péssima lá, então ele não pode se performatizar, enfim, né, a sexualidade dele por lá, enfim, e ao mesmo tempo atravessado por culpa, por essa homofobia que também ele acaba incorporando, e aí ele não consegue ficar até o 3º ano do curso de medicina, acaba voltando, o pai nota que ele já não parecia tão homem como ele imaginava, e diz, olha, não dá para você ficar por aqui, porque você vai ser um escândalo para a família, então escolhe outro curso e vai para outro lugar, outra cidade. Ele acaba indo fazer um curso de publicidade na Espanha. Não é? E aí, lá na Espanha, e aí é curioso como é que as coisas vão se configurando. Ele tinha uma grana que já era desse pai,
né? A gente está falando aqui de... Olha como é que eu estou falando. Já estou falando de um tipo de sofrimento, de uma camada de sociedade, né, de um nível social, que ainda, para muitas pessoas, sequer isso tudo seria possível, né? Essa mobilidade de lugares, né, de formação. E aí, na Espanha, ele começa a pensar que aquilo que ele recebia para se manter lá não era o suficiente, e aí ele constrói um argumento de que, assim, bom... Desculpa, parou o som. Parou para todo mundo? Como é que está para vocês? Não? Não, É normal. Estou te ouvindo, Sérgio. tá normal. Para mim tá ok. E aí, lá na Espanha, o que ele faz? Ele diz assim, não, olha, eu vou fazer o seguinte, para poder custear os meus estudos, ajudar aqui a também ter algum tipo de lazer, eu vou começar a me prostituir. Mas eu vou me prostituir não porque eu sou homossexual, porque, inclusive, para mediar isso, assim, a camisinha será esse grande mediador, ou seja, as relações que eu vou estabelecer vai ser com a pessoa usando preservativo, então, embora eu possa ter alguma penetração, isso não vai ser corpo com corpo. Aí, de novo, a gente começa a pensar a questão do ciborgue aqui, né? A gente começa a ver como isso é até absurdo. Mas olha como é que é curioso, ajuda a gente a pensar outros sofrimentos que rolam por aí e outras viagens, né? Do uso ou não uso da camisinha, enfim, o que isso significa do ponto de vista simbólico. Mas, voltando lá para a história. Ele vai para lá, começa, então, a fazer as relações homossexuais que ele estabelece lá, é sempre mediada pelo dinheiro e é sempre mediada pela camisinha. Num determinado momento da vida dele lá, numa festa, numa balada, em Ibiza, ele acaba usando muitas drogas, bebendo muito e não lembra do que rola à noite. O que acontece é que ele acordar no outro dia de manhã do lado de um cara dizendo que ele é uma pessoa maravilhosa, carinhosa, foi maravilhosa a noite, e ele perceber que não tinha preservativo, não tinha nada ali, perguntar para o cara como é que foi aquilo, e o cara falou, foi maravilhoso, né? E fizemos tudo, e aí ele falou, mas você me pagou? O cara que pagou, você que me chamou para a gente sair. E aí ele percebe naquele momento assim, ele tinha chamado a pessoa para sair, tinha transado sem camisinha, tinha acontecido coisas que eram bem limiares do que poderia sustentar algum tipo de fantasia ainda, e aí ele se depara com algo que ele não tinha vivido ainda numa intensidade como era aquela experiência. Ele briga com essa pessoa, a pessoa sai dali e tal e tudo mais, e ele fala que ele fica semanas ali pensando o que tinha acontecido, por que será que aquilo tinha acontecido e por que será que aquilo tinha rolado, como é que ia ser ele depois daquilo a vida dele, como é que ele ia voltar, para quem ele ia contar. E aí é quando ele escuta a voz da pombagira. Você, na verdade, passou por essa experiência porque você vai ser a primeira pessoa a ter um filho, o primeiro homem a ter um filho. E aí ele começa, então, a entender, e ele começa, então, a falar, não, agora eu entendi, eu passei por essa experiência, ele contando isso para mim, eu passei por aquela experiência para estar aqui nesse momento com você te contando essa história, porque você é o primeiro homem a ter um filho. Né? E aí vocês imaginam como várias outras coisas vão sendo mobilizadas, várias outras violências vão sendo, né, vão surgindo dali, com isso que ele vai construindo como um discurso que se repete, que vai ser entendido como um delírio, né? E aí o quanto ele vai, para poder sustentar, para poder ter experiência mais próxima com a pombagira, como ele vai fazendo uso da cocaína. Porque aí, no estágio que ele acabou chegando com o uso, ele consegue, né? E aí, bom, enfim, para encurtar a história, isso tudo para vocês entenderem, já estou trazendo aqui, lógico, depois de passar esse tempo todo com ele, juntando os vários pedaços que foram aparecendo ao longo de todo esse tempo, né? E aí, quando, para mim, essa história, né, essa montagem a partir dessas várias histórias começam a aparecer, a gente vai conversando sempre e eu vou sempre trazendo coisas para ele, assim, vamos lá entender melhor a pombagira, vamos entender melhor. Peraí, mas se você vai ter um filho dos deuses aí, isso de fato é algo material, né? Porque aí eu lembrando, porque outro dia você disse que vai ser uma luz para o mundo, vai ser uma luz, então vai ser material, vai ser algo simbólico, né? E a gente vai conversando e vai pensando essas coisas, e vai tensionando essas coisas. Inclusive, ele tinha uma lógica que era, se nos 9 meses ninguém fizesse a cesárea, ele mesmo faria, porque ele tinha habilidade para fazer uma cesárea. Então, ainda era um tipo de atendimento que ficava nessa lógica de uma cronologia ali. Chegasse os 9 meses, como é que ia ser? Né? Aí a gente já tinha trocado celular, e diziam, cara, a hora que você tiver com qualquer questão, me liga para a gente poder conversar, né? Mas até isso, né? Quando chegar perto dos 9 meses, cara, mas você constrói todo um argumento dizendo que não é a mesma lógica de uma gravidez convencional. Você está querendo finalizar esse processo
com 9 meses não faz o menor sentido, né? E aí ele entrar, então, entre essa coisa tão intensa que era estar com uma pessoa, né, nessa articulação, né? Assistente social lá atendendo a mãe, a família e trazendo outros dados, né? E acompanhando. Por que eu trago essa história aqui? Porque o que ele tinha como uma questão ali, se a gente for parar para pensar, e aí não vamos entrar se realmente ele tinha aquela experiência com a pombagira ou não, se ele... O mais importante dessa história, primeiro, o que ele traz ao longo de toda a história dele é uma experiência intensa de sofrimentos, e inclusive tão intensas a ponto de, em grande parte da vida dele, ele sequer poder pensar sobre elas e poder lidar com elas em algum momento. E aí, os vários momentos que ele vai trazendo aquilo, ele vai mostrando como existiram várias tentativas de aniquilar algo que tinha a ver com a existência dele. E mesmo quando ele volta para o Brasil e volta nessa condição, e aí é muito interessante, porque ele volta nessa condição querendo colocar tudo à tona, ele coloca uma questão que é muito curiosa. Ele volta quando o pai está em cama, tinha tido um AVC, estava em cama, nem coloquei esse detalhe no meio da história, mas ele chega no momento onde o pai não podia fazer nada contra ele ainda. E no momento onde as pessoas estavam numa situação que diziam assim, caramba, se ele conseguisse se organizar a partir disso, é melhor do que ele morrer, melhor do que ele cometer suicídio. Aí, é por isso que é importante trazer a história dele. O grande medo da família, inclusive no final dessa história toda ainda, é assim, se ele cometeu suicídio, a nossa família ficará marcada aqui. Então a gente precisa salvar ele do suicídio. E o meu trabalho lá era entender, cara, que sofrimentos eram esses, como é que ele pode reorganizar e ressignificar isso. Para finalizar a história aqui, se vocês quiserem um dia a gente conversa com mais calma sobre ela, e tantas outras que eu já acompanhei, como é que ele vai elaborar isso, né? Depois desses passados 9 meses, vários meses depois dos 9 meses e tudo mais. Ele conseguir fazer um balanço dessa história e pensar assim, o quanto, se ele teve alguma lição dos deuses, foi o quanto ele precisava assumir a vida dele, o quanto ele precisava assumir a sexualidade dele, o quanto ele precisava criar projetos que tivessem a ver com a vida dele, não é? E o quanto ele tinha que, de fato, deixar morrer, não é? Isso é uma fala muito linda dele, assim, fazer um parto, na verdade, de uma nova existência dele mesmo, deixando morrer tudo aquilo que já tinha sido mostrado como necessitando ficar para trás. E aí, de fato, o que ele faz? Ele diz, olha, e isso tudo que eu vivi, então, né, foi uma gravidez psicológica. Isso é a maneira como ele elabora. Uma gravidez psicológica que eu acabei desenvolvendo porque eu não conseguia me dar conta desses processos todos que era poder me assumir e tudo mais. E o que ele faz depois disso? Ele se assume como ele era. Né? Ele escolhe um curso que ele estava a fim de fazer, que era educação física, vai fazer educação física, não é? E, enfim, acho que há uns 2 anos, eu cheguei numa das minhas viagens para São Paulo, a gente chegou até se ver, está super bem, está vivendo a vida dele. Então, pensando tudo que ele viveu ali, todos os medos, todas aquelas tensões, se iria rolar suicídio ou não, tal, se ele pensava o que significava acabar com a vida ou não, tudo isso só dava para ser pensado num contexto extremamente mais amplo, que não seria impossível dizer que basta uma campanha, basta uma maneira, basta um convencimento dessa pessoa de que a vida vale a pena. Para ele, embora ele, mesmo em condições de privilégio, frente a tantas outras pessoas que não têm comida e água para beber, não tem água para beber, quer ar para respirar, não é? Ele era alguém extremamente privilegiado, de uma família privilegiada, mas nem isso foi suficiente para salvá-lo dessas tantas violências que nos atravessam. E aí pensar, então, assim, quando a gente fala assim, vamos pensar o cuidado, pensar que cuidado é evitar, é tentar fazer a pessoa acordar para a vida, pensar, é ignorar todas essas questões que não são acessadas de um modo, inclusive, pela consciência de uma maneira tão fácil, porque acessar ela significa tomar um monte de posições, tomar um monte de formas de existência que, inclusive, gerarão outros sofrimentos. Né? Se ele tivesse, por exemplo, passado por isso e voltado com um pai que estivesse em plena saúde, como é que ia ser isso? Como é que esse pai que quebrou o maxilar dele, que ele descrevia a cena com tantos detalhes, do sangue, do dente no chão, como é que ia ser ele ter que lidar com esse pai grávido, né? Então, olha só, gente, então é um pouco essa coisa que eu acho que é importante a gente sempre pensar, né, quando vai considerar as experiências de sofrimento. Elas nunca são uma causa e efeito.
e elas nunca são, de fato, aquilo que, de fato, a pessoa está conseguindo falar necessariamente. O que a gente consegue falar é aquilo que a gente consegue elaborar. Todo o resto é aquilo que a gente sequer consegue se dar conta que são desses atravessamentos, né, dessas interpelações que nos conformam, que nos enquadram, que nos colocam num lugar. Então, quando a gente não sente, quanto menos a gente sente esse mundo que é tão difícil de viver, mais significa que a gente está adaptado a ele. E isso, em geral, é o que tem sido visto e tratado como sinônimo de saúde. Então, a gente está falando de saúde aqui, e geralmente a gente fala saúde mental, saúde é esse enquadramento, esse ajustamento frente à sociedade. Mas se a gente fica preso a isso, tal como também o Rogério colocou, precisa ampliar muito essa perspectiva de saúde, se a gente fica preso nela, a gente sempre vai imaginar que aquilo que justamente mostra que esse enquadramento ele tem problemas, que essa noção de saúde ela tem problemas, a gente vai sempre reverberar para uma ideia de que a gente tem que consertar os outros, que eles têm questões ali que a gente não tem, não é? Que são questões que a gente está imune a elas. Quando, de novo, a gente pode estar distante de perceber ou se deparar com elas, né? Sabe, muito parecido com aquilo que as pessoas ainda fazem em muitos circos clandestinos com elefantes, né? Vocês já devem ter visto, pelo menos o Dumbo está lá, e a gente vê sempre essa imagem. A gente vê um grande elefante sendo ali, né, domesticado, né, dentro de uma tenda de circo, e ela ali sem fugir, sem querer destruir tudo aquilo, tem uma força enorme e poderia fugir dali. Como é que as pessoas fazem aquilo? As pessoas colocam um elefante muito, muito filhotinho preso numa estaca com uma corda ali na pata. E ele, pela violência que sofre e pela impossibilidade de arrancar aquilo porque ele é muito pequeno, não é? Ele não consegue sair dali. E ele vai naturalizando aquilo. E aí, depois, o circo é o universo que ele tem, né? E é o espaço onde, para ele tem a certeza de que ele não pode sair. Então, enfim, acho que vou abrir de novo para a fala, eu fico só tagarelando aqui, mas peço até desculpas, mas eu quis trazer essa história porque acho que ela, dentre as várias outras que eu poderia escolher para trazer, ela é uma que traz essa complexidade do que é ter que pensar que existe uma cobrança externa da sociedade para que a gente tenha que dar conta do sofrimento das pessoas para que elas não cheguem ao extremo de tirar a própria vida. Isso aparece como um cronômetro. Às vezes as pessoas nos trazem isso também porque elas constroem e elas acreditam nesse cronômetro, como no caso dele, os 9 meses, não é? Mas que é extremamente imprescindível que a gente escape dessas fórmulas e dessas receitas e imagine que basta fazer isso, basta colocar uma postagem, basta dizer, então basta falar, basta não apresentar gatilhos, né? Quando na verdade assim os gatilhos são a vida, né? É numa relação dessa, numa festa, de perder a noção do tempo ali e acordar do lado de alguém que você teve prazer e aquilo que era algo que era para ser maravilhoso se tornar algo que vai fazer você surtar. Porque aquilo ali é algo que você nunca tinha parado para poder lidar, pensar de fato, né, de verdade. Então, é um pouco isso. Enfim, vou voltar a falar para vocês, como eu disse, tem um monte de mão levantada, né, gente? Vamos lá, vamos falar. Daqui a pouco eu leio os comentários, porque também eu não consigo fazer as duas coisas, falando e lendo. Senão é aí que eu não paro mesmo. Não sei se as pessoas desistiram aí, eu vi que muita gente estava com a mão levantada e abaixou, né? Mas eu queria trazer um pouco, assim, acho que é muita coisa, né? Assim, eu estou refletindo aqui várias coisas desde o início, né? Assim, é uma conversa para horas, às vezes num bar tomando uma cerveja, que aparecem essas questões também. Mas eu fiquei pensando muito sobre o que o Rogério tinha falado sobre empatia, que é uma coisa que eu concordo muito. Assim. E aí tem uma outra frase entrando na questão do religioso, que as pessoas até comentaram no chat, tem uma outra frase que eu fico questionando muito, que é amar o outro como a ti mesmo. Né? E essa frase é uma coisa que eu fico refletindo, assim, né? O outro quer ser amado da forma como eu me amo, né? E tem como amar o outro como eu amo
a mim mesma, assim, é uma coisa que eu fico pensando, e talvez não é amar o outro como a ti mesmo, mas como ele é, né? Ele não é você, não é igual a você. Então você tem que amar ele como ele é. E aí eu já juntei com um vídeo que eu estava vendo sobre uma pesquisa que foi feita durante anos, que eles acompanharam a vida de algumas pessoas durante anos, assim, até a pessoa envelhecer. E aí, ao final da pesquisa, foi perguntado o que fazia a vida valer a pena. E aí as pessoas, quem estava bem consigo mesmo, assim, estava satisfeito com a vida, aponta a questão das relações, assim, como um fator de proteção, né? E aí isso me fez pensar também que isso não quer dizer sobre quantos amigos você tem, né? Se você está em um relacionamento amoroso ou não, que isso diz mais sobre uma qualidade, né? Não quantidade, mas uma qualidade das nossas relações. E aí eu acho que cabe um movimento, né? Assim, tanto nas relações que a gente tem na nossa vida e que a gente cultiva, e como que a gente está se relacionando com esse outro, né? E aí eu acho que hoje em dia assim, a gente leva tudo muito para o pessoal, né? Assim, a gente acha que tudo é pessoal, que fica chateado com as coisas, e a verdade é que a gente não sabe nada da vida do outro, né? A gente não sabe como que está a vida daquela pessoa, enfim, acho que cabem muitas reflexões aí. E aí, sobre essa questão do sentido da vida, né? Eu fiquei pensando, é, eu já, eu já, o suicídio já foi algo que eu cogitei para minha vida. E aí hoje em dia eu sou psicóloga, então eu acho que toca num ponto diferente quando foi algo que eu já cogitei, né? Assim, e isso de salvar o outro é muito complexo, assim. Toda vez que eu vejo alguém com esse discurso, né, de salvar a vida, vou salvar o outro, eu fico pensando, isso não é possível, né? Assim, a gente tem as nossas limitações, não é possível salvar o outro. E nesse tempo, né, que o suicídio foi uma hipótese até hoje, eu fico pensando muito no que mudou. E aí entra nessa questão do sentido da vida, né? O que mudou que hoje eu não estou cogitando mais? E é algo que talvez eu não vou conseguir responder, assim, né? Eu acho que é muito complexo, é muito individual, as pessoas foram falando aí, né, assim, para elas, o que faz sentido para mim não vai fazer para outra pessoa. Mas eu fico pensando muito em uma coisa assim que eu posso, que eu afirmo que mudou, é essa questão do desejo, né, de ter vontade de fazer as coisas assim. Mas por quê, né, assim, eu acho que eu nunca vou conseguir responder. Assim, é algo que a gente fica refletindo, refletindo, refletindo. E eu acho que esse diálogo foi muito assim, né? A gente vai refletir sobre muitas coisas e talvez a gente não responda nada, só vai sair daqui refletindo sobre mais coisas. É um pouquinho tudo que eu pensei até agora. Não, muito legal, né? Porque, Rogério, eu vou passar para você já, que senão daqui a pouco você me corta aí. Eu só queria falar que realmente, assim, acho que muito do que vocês colocaram, gente, no chat, né, que fala da questão da Bíblia, que fala da questão assim, do que falta, do que poderia fazer, segue essa lógica do que serve para a gente, né? Assim, o que a gente pode usar, o que para a gente consegue buscar para dar sentido para existir. Como no caso desse cara que eu contei para vocês, assim, por que ele vai buscar Pombagira? Que referência era essa que ele tinha, né? Para tentar trazer algo que ele podia se apegar para poder diminuir a angústia, que era tamanha que ele estava vivendo, né? Porque é curioso pensar, né? Porque todo mundo fala assim, amar o próximo como a si mesmo, que está lá em Coríntios, né? E que, curiosamente, é um texto que fala de uma condição de guerra de cristãos contra pagãos. Então, o que significava exatamente assim, amar o próximo como a si mesmo e os demais exterminar, né? Um contexto de guerra era esse contexto, né? E é algo que expressa muito o que a gente tem vivido hoje nas ruas, né, nesse país, a ideia de que alguns ali estão, né, numa situação onde podem se ver como iguais, podem se amar, e o resto pode ser exterminado, não é mais. Então, eu acho que é isso, Nayana, assim, a grande dificuldade de a gente conseguir avançar para esse pensamento onde eu consiga ir imaginando e pensando como um projeto político de si. O que faz sentido para mim e o que é que eu posso ir buscando e o que é que vai me
me adoecendo, o que é que vai diminuindo a minha potência, para que eu também não me torne, né, refém disso, e ao mesmo tempo sem a ideia de que isso que está servindo para mim ele vai ser algo que eu tenho que colocar como medida para os outros. Eu acho que esse sempre foi o grande problema do mundo. A grande questão é não se colocar no lugar do outro, né? O Rogério também falou disso aqui. Na verdade, é como você consegue, de uma forma radical, respeitar e tentar, de fato, compreender o outro na diferença dele. Porque o que a gente consegue se identificar, tranquilo de lidar. A grande dificuldade é pensar sempre assim, o que no outro me coloca numa condição de impossibilidade de realmente estar próximo, de realmente conseguir entender, de realmente, né, que me faz querer fazer com que ele tenha que mudar determinada coisa, que ele não possa viver tal coisa, não é? E se nosso desejo de controlar a vida do outro, né, de querer dar conta da vida dos outros, ela inclusive é maior do que do nosso próprio desejo de tomar conta de nossas vidas, né? Então é muito importante sempre pensar isso e como é tão difícil, né? Porque nesse processo de cuidar do outro, imaginar que cuidar do outro é justamente deixar o outro ser como ele é algo que parece até assim sem sentido, né? Mas na verdade é o caminho que faz mais sentido, porque cuidar do outro imaginando como ele deveria ser significa colocar ele numa condição que geralmente é que gera problemas, é o que gera sofrimento, né? A maior parte dos nossos sofrimentos são relacionados à impossibilidade de a gente conseguir dar conta daquilo que a gente não gostaria de ser ou de fazer, né? Aquilo que a gente acha que faz algum sentido não tem nenhum problema. A gente, mesmo que seja chato, trabalhoso, enfim, a gente vai lá e faz, porque a gente vê algum sentido. O problema é a gente lidar com aquilo que não rola, né? E imaginar que isso é algo que eu tenho que fazer, né? Mas, Rogério, vamos lá, senão eu te deixo aí sozinho também. Tem um monte de coisa que eu vou ler aqui no... A vida, escutar a todos, né? Eu acho que os bons encontros são assim, né? Fala-se muito de conversação, mas também tem a escutação, né? Acho que isso também é importante. Fiquei pensando nisso, né? Amarás é o teu próximo como a ti mesmo. Se essa frase parar no amarás a teu próximo, talvez ela já Beleza, comece né? a ganhar outros sentidos. E o próximo não precisa ser necessariamente igual, homogêneo, idêntico. O próximo de uma diferença, o próximo de uma alteridade, o próximo que você até não compreende, né? Claro, tem diferenças com as quais a gente consegue compor, diferenças compatíveis, outras nos aniquilam, né? Eu não sou maluco de ficar próximo de alguém que, né, não está disponível a um encontro, né? Ou quer fazer do encontro um encontro fatal, né? Traduzindo, eu não consigo estar muito próximo de um fascista, né? Acho que não precisa deixar as palavras na gaveta, a gente tem que tirar as palavras da gaveta, porque elas saíram da gaveta, elas estão andando pelas ruas, né? E aí vocês falaram muito de sentido, né? Qual o sentido da vida? Eu gosto de pensar sentidos, e eu gosto de pensar, inclusive, que nos sentidos cabe, vez por outra, o não sentido. Sabe quando você se depara com uma situação que faz, bom, essa é que eu não consigo explicar, talvez em um outro momento, de conta, enfim, sabe-se lá, né? Mas muito bacana esse encontro nosso aqui. Acho que eu estou vendo no chat que tem já pessoas indicando que essa conversa é quase uma conversa infinita e tomara que ela talvez reverbere em nós aí, esquinas afora, esquinas adentro, né, e que viabilize outros encontros. Aloysio, queria uma nova dobradinha. Gostei muito, viu? E acho que os demais companheiros e E talvez companheiras... com mais tempo, né, para a gente poder fazer as coisas, acho que realmente top de não, boas. foi muito bom. Isabela estava certa, foi uma dupla que encaixou super bem. Muito bom. Quando você falava, inclusive, aí de onde parar, né, amar o próximo, né? Eu ainda Uhum. fiquei aqui já na hora martelando na minha cabeça também, que é perturbada sempre, não é? Assim, como na verdade até mesmo o amor a gente tem que tematizar, né? Porque o amor ele tem várias maneiras de a gente pensar, até o próprio amor, né? Porque amar o próximo significa muitas vezes colocar o amor, ele, em muitos momentos, ele é aquilo que eu amo para mim, né? Então, é o mesmo problema de novo dessa captura. E aí eu queria até trazer uma frase que eu acho que do Walter Benjamin, que para mim assim talvez pudesse também não deixar solta essa ideia de amor da frase,
né? E talvez colocando ela num sentido mais amplo mesmo e radical, como eu estou trazendo aqui, né? De ir para a raiz das coisas. Walter Benjamin diz assim, que só ama verdadeiramente quem o faz sem esperanças. Né? Para mim, essa frase ela é assim, fundamental e, para mim, acho que ela expressa, de fato, o que eu entendo como amor mesmo. Né? Ou seja, só é possível dizer que a gente ama algo, alguém, alguma coisa, quando aquilo que, para quem a gente direciona, isso que a gente chama de amor, não significa limitar, não significa condicionar, né? Não significa, inclusive, prender esse outro na expectativa, na esperança que eu coloco. Quando isso acontece, né, e em geral muitos amores são pensados assim, a gente reproduz, né, essa lógica de, pelo amor ao próximo, impedir que ele, de fato, consiga existir. Né? Maravilha. Eu acho que também concordo com o que você traz, Aloysio, né? Eu acho que amar nesse sentido assim, solto, pode soar meio vago, até porque a gente precisa de uma vida para tentar entender o que é amar. E talvez a gente entenda menos pela via do entendimento e mais pela prática do amar. Verbo de ação, de ligação, verbo, né? Inclusive, vez por outra, verbalizando, né? Ou seja, transformando isso em algo linguageiro, né? Maravilha, Walter Benjamin, é muita potência, né? Muito bom. Eu concordo com o que a Bela colocou, assim, que eu já fiquei pensando aqui, né, se a gente sai da questão do sentido da vida para entrar no que é o amor, né? Isso aí é papo para já cabe um outro evento aí, eu acho. Amei. Muito obrigada, gente. Foi Eu que excelente. agradeço. Obrigada, Rogério. Obrigada, Luísio, por Para mim vocês foi terem um prazer. topado. Eu espero, gente, que não tenha ficado tão confusa a minha fala, que eu acho que sempre fica, né? Enfim. Gente, eu Desculpa, só quero dar uma observação rapidinho, última só, para acabar. Eu acho que, assim, essa questão, a questão que mais pega, assim, eu acho que é a abstração mesmo dos conceitos, né, assim, em si mesmos. Tipo assim, cada um, às vezes, o amor, o sentido da vida, tomados isoladamente ou às vezes juntos, né, assim, nessa problemática, eles são muito dessa questão, às vezes, da conexão humana que a gente tem, que nós somos, né, assim, animais sociais, quer dizer, desculpa, animais bem sociais e que, nesse sentido, essa conexão ela é a coisa mais intrínseca nossa. Eu acredito assim, sabe? Assim, no sentido de que igual o exemplo que eu estava dando, meu amigo, se ele não tivesse nenhuma companhia, ele iria se matar. Então, assim, é mais uma questão, assim, de ter essa conexão, às vezes não só com o outro, mas consigo mesmo também, só saber lidar com essa solitude que você vai construindo. E também uma questão de saber estabelecer conexões autênticas, duradouras e valiosas que te engrandecem e que não. Assim, saber valorizar a vida sua e do outro, como ela pode ser de uma maneira mais potencial, assim, entendeu? Eu acho mais isso. Porque também. É mais isso mesmo, porque nós na psicologia a gente tenta sempre valorizar esse valor da vida, né? Eu acho que a nossa função mais também é essa, intervindo dessa maneira mesmo. Ótimo, Pedro. Eu só queria trazer uma coisa para cutucar para os próximos encontros aí, né? Eu podia ter escolhido várias histórias, né, para trazer aqui. Podia ter trazido, a Isabela sabe que eu trago muito das minhas, né? Porque para mim às vezes falar do próprio lugar ajuda. Pode parecer um certo narcisismo para algumas pessoas, mas pelo menos, como eu nunca trago também histórias de vitória, acho que sou muito mais dos fracassos. Isso me tira, talvez fosse um coach ao contrário, né? Mas podia ter trazido outras. Eu fiquei imaginando, né, o Pedro falando, eu podia ter trazido o processo de como ele foi lidar e talvez aquilo que me levou para a psicologia indiretamente, né, pensando hoje em dia, que foi como eu lidei com a escolha de morte do meu pai, né? Pessoa que, sem dúvida, foi o que eu mais amei na vida e que acaba por questões ligadas à condição de ser trabalhador, do machismo, de todas as questões que teria que ter muito tempo para falar disso, acaba chegando em determinado momento da vida que tem lá um pâncreas comprometido, né, 70% do fígado comprometido e perdendo uma vesícula, né, e fica numa situação onde ele tem que escolher entre viver alguns anos
tendo que fazer uma dieta extremamente restritiva e o que ele chamava de passar fome, ou ter que lidar com uma escolha que é continuar se alimentando como se alimentava e viver apenas mais alguns meses, né, numa história de vida onde a grande questão para ele a vida inteira foi ter sobrevivido à grande seca aqui no Nordeste, na década de 30, ter comido lixo nas ruas de Fortaleza, né, ter passado fome na maior parte da vida, né, quero dizer que era a maior dor, assim, poder a dor da fome, e aí ter que ficar nessa situação, né, entre escolher viver mais alguns anos tendo que se render e voltar à experiência que ele sempre lutou para fugir, ou viver alguns meses mais com dignidade e podendo seguir um projeto que ele tinha construído para si. Mas isso fica para uma outra história, não é? Porque talvez tenha sido uma das maiores experiências de aprendizado com alguém, assim, né? Poder ver alguém que decide, só para adiantar, para não ficar no suspense, ele decide por continuar o projeto, né? Então, e inclusive decide que seria um momento onde eu teria que conhecê-lo, porque para ele, e era verdade, eu nunca teria de fato conhecido até então, né? E aí esse período é o período que eu vou conhecê-lo, inclusive a ponto de poder falar disso hoje e poder entender o que significou ele, enquanto estava todo mundo dizendo que ele era louco e todo mundo dizendo que ele ia se matar, né, o que aquilo de fato significava para ele, né? E aí eu posso dizer, ele não viveu muito mesmo depois disso, mas ele viveu, e viveu com toda a plenitude, toda a dignidade que ele poderia ter vivido, né? E viveu, algumas pessoas poderiam dizer, mas ele poderia ter vivido mais, mas aí eu posso resgatar, né, já que eu uso tanta literatura também, né, o Neil Gaiman, para dizer, usando Sandman, né, usando a morte no Sandman, né, que ele viveu o que todo mundo vive, de fato, viveu uma vida, o tempo de uma vida, que para algumas pessoas são apenas o respirar assim que acaba de nascer, e para outras são mais de 100 anos, né? Então, é isso, gente. Valeu mesmo, obrigado pelo convite. Foi uma grande honra mesmo estar com você, Rogério. Que legal, assim, vamos trocar mais coisas. E é isso, gente. Obrigado. Tem meu Instagram aí, eu coloquei aqui do lado. Aí vocês podem me seguir, escrever, enfim, pode continuar a conversa também em outros momentos. Vamos conectar histórias de vidas, né? Isso mesmo. Ó, cadê seu companheiro aí, Rogério? Ele veio, ele está aqui gostando do que está rolando, mas agora ele ficou nervoso. Vai lá, meu amigo. Mas ele quis falar alguma coisa também. E eu vou despedir com a minha também, aqui, ó, pequenininha. Vamos aprendendo com os bichos. Bastante. Luísio, adorei o encontro, Isabela, Nayane, Heloísa, Daniele, Fernanda, Ezequias, Pedro, Luísa, Vanete, enfim, né? Muito obrigado, acho que a gente teve um bom encontro e que venham os próximos. Muito obrigado. Tchau, Vamos gente. nos conectar. Um beijo. Tchau, gente. Muito Obrigada. Abraços, Obrigada, beijos Elô, e até. Dani. Obrigado, pessoal. Beijinhos. Bom fim de. Obrigado, gente. Bom final de semana, tá?